Muito bem, chegou a hora de analisarmos algumas vozes que foram enviadas aqui para o e-mail Júnior Pinheiro Voz num desafio que eu coloquei aqui no nosso vídeo. Esse vídeo já foi retirado do ar, mas vem muito mais desafios por aqui no canal Júnior Pinheiro Voz. Neste desafio, eu pedi para você gravar um texto que eu deixei o link disponível neste vídeo. Você enviaria para mim uma gravação em áudio puro e um áudio processado. Como que você realiza o processamento da sua voz? Não era necessário mandar com trilhas e efeitos. Eu só gostaria de saber como é que você anda processando a sua voz. Talvez você está exagerando, está destruindo demais a sua voz, talvez está faltando um pouquinho mais de processamento para dar muito mais força, muito mais brilho para a tua voz. É o que nós vamos analisar no vídeo de hoje. Infelizmente, não vai dar tempo de fazermos uma análise com todas as vozes enviadas para o meu e-mail. Então eu selecionei 5, num próximo vídeo vou selecionar mais 5 e assim por diante. Combinado? Vamos lá então para o vídeo de hoje. Muito bem, e a primeira voz escolhida aqui no vídeo de hoje, no desafio relacionado ao texto que eu disponibilizei para vocês, é do Adalto Magalhães. Ele respondeu de imediato o desafio, mandou para mim o áudio puro e também um áudio processado, é o que você vai conferir agora. Muito bem, a DAW que estaremos utilizando para a análise das vozes dos nossos internautas é o Samplitude Pro X8, mas você pode fazer esse tipo de trabalho no Reaper, no Studio One, no Vegas, no Pro Tools, não tem problema, é totalmente indiferente, tá ok? E também, claro, você pode trabalhar no editor de áudio SoundForge. Vamos lá então, pedir um projeto novo, somente 2 tracks, não quero nenhum template, vou colocar aqui, análise, vozes, vou colocar aqui, prontinho, é isso que eu quero. Aqui na minha primeira track, vou colocar um plugin chamado Analyzer da Waves, nessa versão 64 bits. Esse plugin é fantástico e você vai entender o porquê que eu estou colocando. Vou fazer uma cópia dele também para a outra track, tá ok? Então, como eu falei, a primeira voz que nós estaremos aqui no nosso desafio é do Adalto Magalhães. Vou puxar aqui a voz dele pura para a track de cima e a voz dele produzida para a track de baixo. Bom, a primeira análise que eu faço aqui, Adalto, na sua voz, é que o seu áudio, a sua voz aqui na parte produzida, ela está muito alta. Vamos dar uma ouvida aqui. Jogos Pan-Americanos e como você pode ver, ela está explodindo demais. Vamos colocar aqui um analisador aqui da Waves. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos. Então você pode diminuir um pouco aí no processamento da sua voz, tá ok? Tá um pouquinho estourado. Jogos Pan-Americanos. Vamos lá então na sua voz pura. O que nós podemos fazer aqui então para dar uma processada sem essa explosão? Você. Jogos Pan-Americanos e Tá. Primeira coisa, você pode fazer uma captura da sua voz um pouquinho mais alta, tá? Então na hora de você capturar a sua voz, como você pode ver aqui, ó, ela tá capturando ali em média de menos 12 a menos 15 dB. Então você pode aumentar um pouquinho o ganho de captura aí para chegar entre menos 7 e menos 8. Claro que tudo vai depender de como está o barulho aí do ambiente. Se você está num cômodo ou num estúdio em que não está muito tratado acusticamente, então isso pode influenciar e pode pegar muito barulho externo, tá ok? Mas dá uma melhoradinha aí no ganho, na captura da sua voz, ó. Tanto vamos dar uma subidinha aqui no volume, eu quero ouvir como é que tá a sua voz, principalmente na parte de silêncio. Em você. Não, ó, o silêncio tá bom. Você pode aumentar um pouquinho a captura aí do seu áudio, tá bom? Você pode aumentar aí na hora que você for fazer a gravação, se você está usando o Samplitude, SoundForge ou Reaper, pode gravar ali em menos 7, menos 8, tá ok? Então vamos lá. O esporte vive. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou deixar aqui o meu analisador aqui aberto para ver o que dá para fazer aqui na tua voz. O esporte vive em você. Tá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, então, para analisar na sua voz, vamos colocar um compressor de áudio. Vou colocar aí compressor aqui da Magic mesmo, né, da Samplitude, para fazermos uma análise. Thiago 2023, de 20 de outubro a 26.
Ó, está vendo só? A tua voz está muito baixa na captura. Então vamos dar uma subidinha aqui. O que eu vou fazer? Eu quero saber aonde que tá. Vou pegar aqui no menos 18. Thiago 2023. Ó, já começou a cortar um pouquinho? Ótimo. Vou deixar aqui o ratio bem baixinho, que a tua voz ela tá bem equilibrada. A tua voz, como eu percebi aqui, você tem uma gravação até boa, tá? Ela não tem muita variação assim na dinâmica dela. Vou deixar o ataque e o release bem rápido. E vamos pegar aqui no Alt. Thiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Viva como eles. Emocione-se como eles. Jogos Pan-Americanos e Parapan. Ó, beleza. Já fizemos aqui uma compressão. Demos aqui já um gás nela. Parapan-Americanos. Ótimo, beleza. O que eu vou colocar aqui agora? Aqui um equalizador. Eu quero ver se precisa de cortar algumas frequências. Eu sempre gosto já de fazer na voz aquele corte de frequência, fazer um high pass. Eu coloco aqui em 36, a oitava de 36, porque por mais que você não esteja ouvindo, mas quando você realizar a compressão mais tarde, aqui, vamos lá, vai aparecer na sua voz, tá ok? Vamos fazer aqui a análise agora. E Parapan-Americanos. Santiago 2023. De 20 de outubro. Tá. O que acontece? O meu equalizador, ele está antes da compressão. E é o meu equalizador, meu analisador. Então eu quero que ele vá lá para depois. Então vou fechar aqui e vou jogar o meu analisador para depois, que assim eu vou saber como é que está aqui o meu áudio. Então vou abrir o equalizador e agora vou olhar aqui o gráfico de como é que está. Ó, veja só como é que estava antes, como é que está agora. Parapan-Americanos. Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Muito bem, vamos lá agora dar um pouquinho de peso na sua voz. Que vive em você. Jogos Pan-Americanos e... Sempre vá devagar, tá bom? E sempre se ouvindo para ver como é que você tá na sua voz. Que vive em você. Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Santiago 2023. Vamos dar um pouquinho mais de brilho. Que vive em você. Jogos Pan-Americanos e Tá, agora vamos fazer alguns cortes de frequência aqui que eu tô sentindo que tem alguns barulhos aqui de uma... Bem incomodando bem pouquinho, mas que tá, vive tá? Em você. Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Achei ela aqui, vou diminuir bem de levinho, tá? Vou dar um cortezinho bem de leve e vou aumentar aqui a minha captura, ó. Que vive em você. Jogos Pan-Americanos. Vamos abrir mais um, vamos habilitar. Pan-Americanos. Santiago. Que vive em você. Ó. Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Nossa, aqui tá bem irritante, hein? Ó, vamos tirar um pouquinho só. Que vive em você. Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Santiago 2023. Olha, eu gostei da captura da sua voz, viu? Você tá usando o microfone, infelizmente, eu acho que você não colocou no e-mail que tipo de microfone. Também eu não pedi, né? O tipo de microfone que você tá utilizando. Vamos ouvir para ver como é que ficou na sua voz, ó. Que vive em você. Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Viva como eles. Emocione-se como eles. Muito bem, ó. Nós colocamos aqui um compressor para segurar, colocamos aqui um equalizador. O que eu quero aqui agora? Que eu vou jogar um outro equalizador aqui, bem embaixo desse aqui. Tá? Eu não quero fazer o de-esser. De-esser, ele tem o perigo meio de... Não é qualquer de-esser que você pode utilizar para fazer uma limpeza do SS, né? Então, o que acontece? Eu quero fazer um corte de alguma frequência que tá me incomodando bastante aqui. Que vive em você. Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Ó. Viva. E como é que você faz? A nossa voz, o nosso S, ele tá em média ali de 3.800, 4.000 até 6.500. Então, olha, mais ou menos aqui atingindo ao seu... Vive em você.
Ó. Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Santiago 2023. Ó, bem aqui. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Viva como eles. Emocione-se como eles. Jogos Pan-Americanos. E agora vamos colocar aqui então mais um compressor. Agora pra gente acertar, fazer o acerto final depois desse processamento, né? Vamos ver como é que ficou agora. Que vive em você. Ó, tá médio lado. Ele tá em médio lá do -8. Vamos lá colocar em 9. Isso. Rachel, vamos jogar bem de levinho agora, porque eu já coloquei um compressor no começo. E a dinâmica da sua voz, ela não tá necessitando de muita compressão pesada, né? Vive em você. Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Ó, vamos deixar lá no... Santiago 2023. Menos cutucando. Outubro. Vamos colocar assim, ó. Cutucando ali no -5. Não vamos exagerar ali no... Tá bom? Vamos ver agora como é que ficou. Que vive em você. Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Ó, bem... Santiago 2023. De 20 de... Tá, vamos ouvir agora sem os plugins. Que vive em você. Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Viva como eles. Emocione-se como eles. Jogos Pan-Americanos e... Muito bem, vamos lá então fazer a análise de como está agora e como estava antes, né? Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Ó. Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Santiago 2023. De 20 de outubro e... Ó, vamos agora fazer aqui a exportação do seu áudio para ver como é que tá a voz aqui do Adalto. Vamos colocar aqui então o Export, Ctrl E, Adalto. Prontinho, tá aí a voz, ó, bem bonita, bem regular. O esporte vive em você. Outra coisa que eu recomendaria fazer, Adalto, quando mandar esse áudio para algum cliente, é cortar essas partes aqui, ó. Não corta tudo, tá? Mas sempre faça isso. Isso, as produtoras, por exemplo, do exterior, elas pedem sempre que faça isso. Esse tipo de cortezinho aqui, ó, que pode ter uma respiraçãozinha, que pode ter alguma coisa, ó. Que vive em você. Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Vamos ver como é que ficou agora que vamos exportar Adalto novamente. E tá aí o nosso áudio. Adalto, esta é uma altura boa que você pode fazer uma análise aí no seu estúdio, tá bom? Você não precisa mandar mais do que isso para o seu cliente. Tá ótimo, lá o cliente ele vai fazer todo o processamento necessário para dar mais punch aí na tua voz juntamente com a trilha. Aí é claro, na hora de você produzir o seu comercial, já mostrei em alguns vídeos, você faz um processamento um pouquinho mais diferente, baseado na trilha que você vai utilizar, tá bom? Então esta é a voz do Adalto, depois de algum processamento que eu fiz aqui no estúdio. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. E a voz dele como ele mandou pra gente processada. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Beleza, Adalto? Só não exagera muito na compressão aí. Eu gostei até da equalização da voz que você deve ter utilizado aí, o de-esser, que ele tirou um pouquinho do teu S, mas tenta utilizar um equalizador para cortar os S da sua palavra, tá bom? Dê um pouquinho mais de ganho na hora de realizar a gravação da sua voz e diminua aí o ganho na sua compressão de áudio. Cada compressor você pode utilizar 2 ou até 3 compressores, mas aí não exagere acima de 6, 7 dB no aumento de ganho em cada compressor de áudio, beleza? Vamos para o próximo áudio. Muito bem, o próximo áudio aqui é do Cláudio Lourenço, que também está participando com a gente. Vamos ouvir aqui então o áudio dele puro, sempre o de cima que vocês estão acompanhando é áudio puro e o de baixo é o áudio processado que ele manda pra gente. Ele até colocou aqui, ó, equalização, compressão, limiter e o de-esser. Vamos lá então, Cláudio Lourenço, ouvindo a voz dele pura. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Para-Americanos Santiago de 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se com eles, vive... Tá, uma coisa que eu já percebi aqui no seu áudio, Cláudio, muito barulho externo, tá bom? Deve ter algum barulho aí de computador. Eu tô com um problema aqui na minha placa de vídeo ainda.
mas algum barulho externo aí que está incomodando aí na sua captação. Talvez seja por isso que ele deu uma capturada aqui no áudio com volume bem baixo. Com ó. eles, vive Tá, vamos ver como é que foi a produção. o Ó. esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago. Aí, Cláudio, se você puder me responder por e-mail, no e-mail que você mandou para mim, se você usou esse equalizador compressor limiter, quais foram os plugins que você utilizou, o nome deles, tá? E também, ou se você usou o Channel Strip, né, o pré, para fazer esse processamento, se você usou a equalização da sua DAW e que DAW que você está utilizando, beleza, Cláudio? Vamos lá então, fazendo uma análise aqui do áudio dele, o que eu faria a primeira coisa aqui? Tiraria todos esses intervalos aqui, deixaria somente a voz, beleza, Cláudio? Talvez, infelizmente, é um problema que você tem aí. Esse tipo de áudio aqui, ó, uma coisa que eu percebi na tua voz, tá? Jogos Pan-Americanos e Tem uma voz aqui tipo de comentarista esportivo, hein? Gostei, cara. Só tem que praticar mais aqui a interpretação, ser mais solto. Pode se soltar mais, tá bom, Cláudio? Ó, Jogos Pan-Americanos 2023, tá? Eu senti que você grava muito pausado, com uma preocupação, meio nervoso. Se solte mais, Claudião. O tom da tua voz, o timbre da tua voz é muito bom, hein? Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago de 2023. Ó, Pan-Americanos, ó, Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago 2023. Seja mais natural, beleza? Mas você tem um timbre muito bom. Jogos que acontece? Ó, D. quando eu tinha muito esse tipo de barulho, infelizmente, não tinha tratamento acústico, meu quarto, ele não tem isolamento acústico, que são duas coisas totalmente diferentes, tá bom? Isolamento e tratamento acústico. Então, quando eu ia gravar principalmente áudio para o exterior, eu usava muita coberta. Eu me cobria aqui com uma colcha, botava a almofada mesmo para deixar uma cabine acústica, né? Então, um tratamento acústico, uma espuma aqui que eu comprei na Shopee, até recomendo a vocês fazerem isso. Paga baratinho lá, um preço muito bom. Melhorou bastante. Tem um tapete, uma cortina bem grossa, tá ok? Isso ajuda muito a conter a reverberação aqui dentro do meu home studio. Então, esse tipo de barulho aqui, ó. Ou tente então, por exemplo, se talvez esse barulho seja da sua CPU, se você tem um problema de barulho de ventoinha, alguma coisa, tenta colocar a sua CPU mais longe do microfone. Use cabos extensores. Compra cabos extensores, deixa lá uns 2, 3 metros, para que seu microfone não capte este tipo de barulho, beleza? Vamos lá então. O esporte vive em você. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos. Ó, na tua compressão eu senti que ela ficou meio... parece que tá segurando ali algumas frequências. Vamos ver o que dá para fazer aqui na sua voz que não apareça, não destaque esse barulho que está no fundo, beleza, Cláudio? Vamos lá então. Vou abrir aqui e vou abrir o meu analisador. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou colocar aqui um compressor de áudio no seu áudio, tá? Quero dar um ganho bem fraquinho, não quero exagerar. O esporte vive em você. Ó, você gravou bem baixo, acredito que seja por causa do barulho externo aí, então vamos lá. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago de 2023. D. 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se com eles, vive com eles e emocione-se com eles. Ó, não vou aumentar muito o ganho, porque esse barulho ambiente tá, infelizmente, prejudicando muito a sua voz, tá bom? Aconselho você realmente a resolver isso daí o mais rápido possível, beleza? O esporte vive em você. Vamos lá, vamos colocar aqui um equalizador agora. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos. Só que para fazer a equalização, vou jogar a análise lá para baixo, beleza? O esporte vive em você. Tá, vamos fazer aqui um corte. Na maioria das vezes, é sempre o mesmo tipo de trabalho, você só vai fazendo a limpeza no ouvido. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago de 2023.
eles, vive com eles e emocione-se com eles. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago de 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Muito bem, olha, eu vi que tem uma frequência bem ali perto do grave, ali na altura dos 160 Hz, que é aquele barulho bem incômodo mesmo. Tentei fazer uma... Deixa eu ver se precisa baixar mais. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago de 2023. Ó. D. Tá, vamos colocar agora um outro EQ, só que aqui agora nós vamos fazer uma equalização diferente. Essa daqui vai ser diferente do que eu fiz do Adalto, tá? Aqui eu vou usar um pouquinho mais de grave. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago de 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se com eles, vive com eles e emocione-se com eles. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos 2023. Com eles. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos 2023. O esporte vive em você. De 20 de outubro a 26 de novembro. Muito bem, Cláudio, você tem um problema muito grande no barulho externo aí do seu home studio, não sei onde que você gravou, se foi na empresa, aí na sua rádio, tá ok? Ou se foi na sua casa. A 26 de novembro. Cara, você resolveram esse... com eles, vive com eles. Ó, tem barulho aqui de pessoas aparecendo aqui no fundo, esse tipo de gravação já seria reprovado na hora, tá bom? Porque quando é mandado para agências, por exemplo, que você tem uma voz muito boa, tá? Precisa praticar mais leitura e interpretação, mas isso é de menos, tá? Você precisa melhorar aí o seu home studio, tá? Tirar esse barulho externo que tá incomodando, tá? 2023. Ó. O esporte vive em você. Vamos fazer uma análise de como você me mandou. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago de 2023. Ó, você tá vendo que aqui na tua voz ela não tem brilho, tá? Tá faltando um pouquinho de brilho. Naquela que eu fiz. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago de 2023. Ó, tá vendo? Tá muito mais limpa. O brilho da tua voz tem. Sinta-se com ele. Tá. Eu não consegui produzir mais na sua voz aqui, infelizmente, por causa desse barulho externo. Esse barulhinho aqui que tá incomodando, ó. Está estragando o seu áudio, tá bom, Cláudio? Mas é só resolver esse problema, e o importante é isso. Ou talvez seja o equipamento, você esteja usando o microfone com uma placa de som aí um pouquinho inferior aí. Manda as informações para mim, qual é a placa de som que você está utilizando, o microfone. Muito bem, Cláudio, você pode mandar aí um vídeo aí que eu vou dar uma força para você e eu vou te dar umas dicas, beleza, Cláudio? Vamos para o próximo vídeo? Bom, agora nesse vídeo vou fazer a análise na voz pura e processada do Edu Silva. Edu, obrigado pela sua participação, viu? Valeu mesmo. Vamos lá então em um texto igual a... fazer com a voz dele processada. O esporte vive em você. Não, mas isso daqui não foi desse jeito que você gravou, hein, Edu? O esporte vive em você. Quis me enganar, hein? Vamos lá. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Viva como eles. Tá, ô Edu, é o seguinte, a tua voz ela tá com uma voz muito metalizada, você tá exagerando demais no processamento dela.
você tá com o mesmo problema do Adalto. Primeiro você gravou o áudio muito baixo. Então eu quero ver como é que tá o áudio ambiente aí no seu home studio. Vou pegar aqui e vou aumentar o volume no máximo aqui, ó. O esporte. Ó, barulho de pessoas. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos. Gostei do timbre da tua voz, hein, Edu? O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos Santiago 2023, de 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles, viva como eles, emocione-se como eles. Jogos Pan-Americanos, viva Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos 2023. O esporte vive em você. De 20 de outubro a 26 de novembro. Ó, barulho de pessoas. Isso aqui é muito perigoso, viu, Edu? Então toma cuidado na hora de gravar aí. Eu, por exemplo, aqui no meu home studio, eu realizo bastante as minhas gravações mais no horário da noite, porque na parte da manhã e da tarde eu trabalho aqui na TV Maringá, na TV Band, uma afiliada da Rede Bandeirantes. Então eu fico o dia inteiro lá, fazendo as produções, redes sociais, edição de vídeo, também cuidando de um monte de coisa. Eu faço meu trabalho. Aí, é claro, eu encontro aqui na minha rua, na minha avenida onde que eu moro aqui, um pouco mais de silêncio para fazer, para realizar as gravações, né? Então pode ser que isso daí seja um barulho, que esteja captando de fora. Então, coloca uma cortina um pouquinho mais grossa no seu quarto, ou aonde quer que você esteja, fecha a porta, pede um pouquinho de silêncio ali. Gente, vou fazer uma gravação. Eu sempre falo aqui em casa, não tem jeito, beleza? Vive em você. Eu já fiz uma análise aqui no processamento teu. Tá muito exagerado, tá? Um problema que eu encontrei aqui, tá? Que é o barulho externo que tá captando e você gravou muito baixo. Então vamos já fazer esse processamento. Vamos colocar aqui um compressor já para dar uma regulada aqui na dinâmica da sua voz. Eu vejo também uma variação meio grande aqui na dinâmica. Dinâmica, eu já expliquei o que é isso, hein, na voz aqui no nosso canal Júnior Pinheiro Voz. Vamos lá, então. Ó, você tá gravando com menos 20 dB, você pode gravar ali chegando perto do menos 9, menos 10. Então, na hora de fazer a captação, quando ele estiver atingindo menos 8, menos 9, uma altura boa para você gravar, tá bom? Parapan-Americanos Santiago 2023, de 20 de outubro a 26 Vou colocar aqui uma compressão para você um pouquinho mais forte, um 3x1. Deixar o ataque mais rápido. Agora vamos aumentar a saída. Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos 2023. Eu não queria aumentar muito aqui essa. Parapan-Americanos Santiago 2023, de 20 de outubro a 26 de novembro. Nossa, 11 dB. Eu tive que aumentar 11 dB na tua voz, Edu. Mas vamos lá, vamos colocar agora aqui um EQ pra gente fazer o processamento na tua voz, tá? Processamento, o trabalho na tua voz aí, eu só percebi mesmo o som ambiente e uma captação um pouco mais baixa, tá bom, Edu? Vamos lá fazer uma análise aqui na sua voz. Parapan-Americano. Ó, como você pode ver aqui, ó, é mais ou menos aqui, ó, em menos 65 para baixo ali. Vamos colocar aqui o High Pass. Vamos colocar aqui em 36. Parapan-Americanos Santiago 2023, de 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Vamos dar uma aumentadinha no grave. Santiago 2023, de 20 de outubro a 20. Vamos ver se tem alguma frequência que está incomodando aqui. Um pouquinho só ela está incomodando. Pan-Americanos Santiago 2023, de 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Essa frequência que eu captei agora aqui, Edu, é o que você exagerou na compressão e ela se destacou. Então, tá entendendo? Por que eu tenho que usar aqui, então, uma equalização antes de dar aqui um processamento a mais? Calma, Júnior. É aqui. Isso, ó. Parapan-Americanos Santiago 2023. Vamos lá ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui na banda 4. Deixa eu ver se tem alguma frequência a mais. Parapan-Americanos Santiago 2023. Ó. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Viva como eles. Emocione-se como eles. Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos 2023. Tá, nessa daqui eu vou fazer agora aqui um brilhozinho. Santiago 2023, de 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Viva como eles. Emocione-se como eles. Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos 2. Tá. Vou colocar mais um EQzinho aqui para fazer um de-esser, tá? Eu poderia colocar um plugin do de-esser sem problema nenhum, tá? Mas eu quero fazer aqui para mostrar para vocês. Então,
Vamos pegar aqui a captura. Para Pan-Americanos Santiago 2023, de 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles, viva como eles, emocione-se como eles. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos 2023. Vamos colocar aqui mais um compressor. Se tem, vamos gastar, né, gente? Vamos gastar a compressão aqui. Eu sempre brinco com essa fala, né? Vamos gastar. Se tem, vamos gastar. Peguei um compressor. Para Pan-Americanos Santiago 2023. Fazendo análise, ele tá aqui em menos 10, vamos pegar no menos 9. 20 de outubro. Bem de levinho nesse compressor agora aqui. Vamos trabalhar bem de leve. Como eles. Ataque bem rápido, release bem rápido. Eles. Emocione-se como eles. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos 2023. O esporte vive em você. De 20 de outubro a 26 de novembro. Tá vendo só? A tua voz está aparecendo, mas está aparecendo vozes de pessoas por trás. Então esse tipo de áudio já teria sido reprovado em uma agência, viu, Edu? Para Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Viva como eles. Emocione-se como eles. Jogos Pan-Americanos. Muito bem, vamos dar uma análise agora, Edu, como é que estava a tua voz antes, como você me mandou processado, e a tua voz como eu processei, tá? Vamos lá. Para Pan-Americanos e Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos. E outra coisa que eu percebi, você tá usando aqui um gate, tá? Para fazer corte, talvez, nesses barulhos que está incomodando aí no ambiente, e isso está prejudicando muito na sua voz. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos Santiago 2023. Santiago 2023, de 20 de outubro. Vocês têm que entender uma coisa, quando se realiza um processamento na voz, ela simplesmente vai dar muito mais força, muito mais destaque na tua voz, mas mostrar a sua voz na mais pura naturalidade. Não é colocar grave, mostrar uma voz que você não tem. O que eu quero mostrar para vocês, mas Júnior, simplesmente você fez algumas limpezas, botou um compressor, minha voz ficou mais forte, tirou um pouquinho do agudo, do S que estava incomodando. Sim, mas a equalização, o processamento da voz tem que ser assim. Americanos Santiago 2023. Olha só como é que é essa sua voz que você processou. 2023, de 20 de outubro a 26. Essa não é a sua voz, tá entendendo o que eu tô falando para vocês? Se não fosse esse barulhinho das pessoas ali, tá ok? Pegando aqui na sua voz, daria para fazer um processamento muito melhor. Então, ô Edu, dá uma conferida aí no seu home studio aí, a porta, ou se na hora de você gravar, pede para fazer um silêncio ali para que você tenha muito mais silêncio, hein? Olha, gostei do timbre da sua voz, beleza? Vamos pro próximo? Muito bem, o nosso quarto participante é o Jailson Trindade, como vocês já podem ver, está aqui no meu Samplitude Pro X8, as duas partes dele. Vou dar 2 elogios pro Jailson. Jailson, primeiro, teu áudio tá bonito, você mandou áudio com uma altura muito boa para o seu cliente. E segundo, ele mandou em um wave. Eu adoro quando uma pessoa que está assistindo meus vídeos entende muito bem o que é mandar um áudio com qualidade. Muito obrigado, viu? E obrigado a todos que estão mandando os materiais aí em wave. Eu sempre falo isso. Mandou o material, mande em wave, por favor. Aí você faz todo o processamento, manda em MP3 para o cliente. Você tá perdendo qualidade. Tá perdendo sim, viu? Não adianta vir falar, Júnior não perde. Perde qualidade sim. Beleza? Vamos lá então fazer uma análise no Jailson Trindade. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos. Gostei da empolgação, hein, Jailson? Parabéns. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos Santiago 2023. Vamos agora ouvir aqui a voz dele tratada. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se. Eu tô sentindo um pouquinho de reverb na sua voz, viu, Jailson? Foi você que colocou de propósito ou foi por causa do ambiente que você está gravando? Se está saindo esse reverb na hora que você dá compressão na sua voz, então dá uma tratada aí no seu home studio ou na sua rádio onde você está trabalhando e realizando as gravações. Como é que você trata uma voz? Como é que você trata o ambiente quando você não quer gastar ou não pode gastar? Claro que a gente demora realmente para fazer um home studio um pouco melhor para fazermos os nossos trabalhos. Use uma cortina muito mais grossa, um tapete no chão, uma coberta em cima de você na hora de realizar algumas gravações. Faça cobertura. Entra no YouTube para vocês verem aí alguns estúdios que colocam até colchão, coberta em algumas posições para gravar os músicos.
Isso não se preocupe com questão de feiura ou se é bonito. O importante é ter qualidade na gravação. Então, Jailson, eu senti um pouquinho de reverb. Se você não colocou aí esse efeito na sua down, pode ser um ambiente que está provocando esse reverb aí na sua voz, tá? Vive em você. Jogo. Agora, se você tem costume de colocar reverb na sua voz pura, tira, tá bom? Tira aí o reverb, mande para o cliente somente a sua voz pura, sem esse reverb. A não ser quando você vai produzir um comercial, aí você pode, porque é na hora de montar um comercial, de montar uma chamada, que nós vamos fazer a análise de quantidade de reverb que se coloca, beleza, Jailson? Uma dica para você. O Spot. Vamos lá então, fazendo aqui o trabalho na voz do Jailson Trindade. Primeira coisa, vou abrir o meu analisador. O Spot vive em você. Jogos Pan-Americanos. Como vocês podem ver aqui, o Spot vive em já você. tá dando uma... Deixa eu dar uma limpada aqui. O Spot vive... Ó, tá estourando bastante essa região. Então vamos lá pegar já aqui o nosso equalizador. Desta vez eu não vou colocar um compressor na frente, tá? Vou jogar o equalizador na parte de cima. Beleza, vamos lá. O Spot vive em... Ele tá bem aqui, ó, em 66 na frequência. Vou colocar aqui um high pass. O Spot vive em você. Jogos Pan-Americanos e para Pan... Como é que tá aqui o grave dele? Eu vou deixar esse 2 aqui, vou usar o 3, a banda 3. O Spot vive em você. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Deixa eu ver como é que tá aqui. O Spot... Aqui é a frequência que ele tá pegando, ó, 378. O Spot vive em você. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Viva como eles. Emocione-se como eles. Vamos dar uma limpada e vamos ver como é que ficou agora. Ó, em você. Viu só que a frequência já não estourou lá, ó. E para Pan-Americanos Santiago 2023, de 20 de outubro a 26 de novembro. O Spot vive em você. Muito bom. Vamos lá agora na banda 4. Deixa eu ver aqui que eu tô precisando ali. O Spot vive em você. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos. O Spot vive em você. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos. Bem aqui. O Spot vive em você. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos Santiago 2023. De 20. Vamos pegar aqui o deesser dele. O Spot vive em você. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Viva como eles. Emocione-se. O Spot vive em você. O Spot vive em você. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos. Como vocês podem perceber, que talvez se você estiver ouvindo no seu computador, coloque um fone de ouvido, a voz dele ficou muito mais macia, um pouquinho mais limpa de algumas frequências que estavam estourando, aí deu uma limpada, ficou mais macia a voz dele, ó. Vamos tirar a equalização. O Spot vive em você. Ó, Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos Santiago 2023. O Spot vive em você. Jogos Pan-Americanos. Até no Pan-Americanos, que eu poderia usar um compressor para fazer esse corte da dinâmica que está explodindo, o equalizador já resolveu esse problema para mim. Eu achei a frequência aqui no meu analisador. O Spot vive em você. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro. O Spot vive em você. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos. Vamos agora colocar aqui uma compressão na voz dele para dar uma regulada aqui na dinâmica desse áudio. O Spot vive em você. Ó, ele gravou até numa altura boa, tá bom? Vamos fazer então uma análise aqui. Vive em você. Pegar lá no menos 8. Já começou a cutucar aqui. Vou pegar aqui uma compressão um pouquinho mais forte, 3.1. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Viva como eles. Emocione-se como eles. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos.
Olha só como é que a saída já do ganho aqui no meu compressor foi bem fraca já, ó. Colocando aqui 2,80, 3 dB no máximo. 3 dB pra cima já tá meio exagerado. Vamos colocar aqui no 3, aí, ó. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e... Vamos ver como é que ficou sem o processamento. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos Santiago 2023. Vamos agora colocar aqui mais um equalizador. Agora um equalizador aqui para sobressair, por exemplo, aqui um pouco do grave na voz dele. Então vamos fazer uma análise. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles, viva como eles, emocione-se como eles. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos 2023. O esporte vive em você. Ó. Perceberam só? O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos. Fazendo uma análise gráfica. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Vamos agora analisar a voz dele que eu processei e a voz dele que ele processou. Pan-Americanos e para Pan-Americanos Santiago. Ó, nós temos esse barulho externo, ó. O esporte tá, o que nós poderemos utilizar aqui? Colocar um noise gate. O noise gate, o que acontece? Gate nada mais é do que portão em inglês. Ele abriria para fazer na hora que entrasse o áudio e fecharia na hora que não tem áudio. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles, viva como eles, emocione-se como eles. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos 2023. O esporte vive em você. O esporte vive. O esporte. Ó, pode ver que já o gate, ele cortou essa parte aqui, ó. Ó. O gate, ele deu uma amenizada nesse tipo de áudio para talvez você não perder tempo para fazer esse tipo de trabalho. Só que o que acontece? O gate, ele só tá tirando essa parte. Ainda esse barulho aí externo no seu ambiente ainda fica aqui na sua voz, tá bom? Claro que poderíamos usar um outro plugin para fazer uma análise, ele aprender com esse barulho e fazer aí uma análise depois no restante da sua voz e fazer o processamento para separar a tua voz deste barulho que ele enfrentou. Mas vamos fazer isso num vídeo mais adiante, tá ok? Vamos então agora analisar como é que está a sua voz agora e no seu processamento, então. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos Santiago 2023. De 20... O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e... Bom, a tua voz ela tá com um reverb ali que tá incomodando bastante, tá bom? Preste bem atenção na hora de fazer o processamento aí, tira esse reverb aí, que aqui no processamento que eu fiz no meu computador, o reverb sumiu, não tem reverb nenhum, beleza? Vive em você. Jogos Pan-Americanos. Ó, numa altura boa, vamos ver como é que ficou então aqui na sua voz, se eu estiver exportando. Olha lá. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e para... E na voz que você enviou para mim, ó. O esporte vive em você. Ó, esse reverb Jogos me incomodaria muito, hein? E para Pan-Americanos. Eu já não produziria um comercial com reverb nesta voz. Eu colocaria depois um pouquinho, se fosse necessário, dependendo da produção. Essa produção, por exemplo, falando de jogos pan-americanos, que eu poderia usar tanto para a rádio como para a televisão, ela já não seria aprovada, beleza? Então preste bem atenção nisso. Quanto mais puro você mandar o seu áudio, melhor, tá bom? Beleza? Espero que você tenha gostado. Vamos para o próximo áudio. Muito bem, nosso próximo desafio aqui é do nosso quinto comunicador deste vídeo. É o Paulo Fernandes que me mandou. Paulo, antes de mais nada, gostei muito da sua voz, hein? Baita de um vozeirão. Mas vamos lá, quero que vocês que estejam assistindo o vídeo
façam a análise comigo. Ele mandou aqui um áudio puro, áudio flat, tá? Quando no meio da produção de áudio, de música, quando a gente fala em flat, significa que não tem equalização, não tem compressão, não tem nada. Do jeito que você gravou, até na sua mesa de áudio, quando você tem as suas mesas de áudio aí com grave, médio, agudo, alguém fala pra mim, deixa minha voz em flat, fazendo um favor, você coloca tudo no zero. Tira equalização, compressão, tira ganho, tira tudo. Deixa no mais puro possível, beleza? Flat significa isso. Vamos lá então ouvir a voz pura e depois a voz processada do Paulo Fernandes. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a 20... Antes de mais nada, o Paulo Fernandes ele deve estar usando um Channel Strip, tá? Channel Strip, eu já falei isso num vídeo, eu vou falar mais pra frente. O Channel Strip é diferente de um pré. O pré é um pré-amplificador para aumentar o ganho de uma captação de microfone. Ele só serve para isso, para aumentar o ganho. Ele só vai ter o botão de ganho. Agora, um Channel Strip é um Symmetrix, é um DBX286, são vários modelos. Se chama Channel Strip. Por quê? Ele tem equalização, compressão, expander, limiter e tem muitas funções. Tem alguns que tem o de-esser. Se chama Channel Strip, beleza? Então, o nosso amigo aqui, o Paulo Fernandes, deve estar usando aí um Channel Strip e um microfone de boa qualidade. Parabéns, viu, Paulo? Não mande isso. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Sinta-se como eles. O Paulo com certeza deve estar usando uma cabine acústica para realizar as suas gravações. Paulo, depois você me manda aí no meu e-mail para ver se isso aqui. Eu senti que parece que deve ser uma cabine acústica. Primeiramente, Paulo, vou falar uma coisa para você. O teu áudio, eu mandaria desse jeito para o cliente, hein? Muito bom seu áudio. Vive em você. Jogos Pan-Americanos. Uma captação muito boa. Se você ainda não está vendendo a sua voz, por exemplo, para o site voices.com, para Voice Bunny, para também aí sites de freelancer, aproveita a oportunidade, hein, Paulo? Com certeza o baita profissional deve estar trabalhando por aí. Vamos agora ouvir a voz do Paulo tratada, né? Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Viva como eles. Emocione-se como eles. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos 2023. O esporte vive em você. De 20 de outubro, o esporte vive em você. De 20... O esporte vive em você. Tá, eu fiz uma análise mais precisa nesse áudio aqui, Paulo. Tá usando um pouquinho de compressão exagerada, viu? Tá exagerando só um pouquinho, pode diminuir, tá bom? Pan-Americanos 2023. Porque na hora de você capturar já a sua voz aqui, ela já tem uma voz, uma captação muito boa aí com o seu channel strip, com o microfone, a sua cabine. Manda pra mim aí com a descrição aqui pra gente passar pros nossos comunicadores, locutores que seguem o nosso canal aqui pra explicar que tipo de equipamento que você tava usando. O que nós colocaríamos aqui? Um compressor para ativar aqui a dinâmica do seu áudio, quer dizer, controlar a dinâmica, que eu vejo que é uma variação muito grande. Ó, aqui a tua voz tá mais baixa, aqui que tá mais alta, ela tem uns picos aqui, né? O esporte vive. Então o que nós vamos fazer aqui então? Vamos colocar um compressor de áudio na voz aqui do Paulo. Compre, batom. Vamos colocar aqui o nosso analisador para baixo e vamos abri-lo. Vamos colocar o áudio lá no começo e vamos fazer uma análise. Limpar. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos. Como vocês podem ver, as ondas aqui de análise gráfica, ela tá muito boa, tá? Então, Paulo, tá com uma captação bem boa aí no seu home studio, hein? O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago. Uma captação boa. Vamos aqui então trabalhar um pouquinho na compressão. Vamos colocar lá. O esporte vive em você. Jogos colocar aí em menos 11.
Você pode capturar um pouquinho mais alta, tá? Vamos lá, então, colocar em 12. Uma compressão um pouco mais leve. Não, vou usar um 2,5 O aqui. esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Eu quero fazer um tipo de processamento nessa voz. Eu não quero modificá-la. Eu quero deixar o mais natural possível, tá bom? O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago 2023. Muito bem, coloquei aqui um compressor. Vamos agora aqui com uma equalização. Vou fazer um corte sempre básico, que é sempre necessário na voz, né? Depende, claro, do equipamento que você está utilizando. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Sinta-se como eles. Viva como eles. Emocione-se como eles. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos 2023. O esporte vive em você. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Vamos colocar alguma... Vamos procurar, que tá difícil de localizar alguma frequência que incomoda. Tem alguma frequência que eu não consigo localizar aonde. Então o que acontece? Vou fazer uma varredura. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Sinta-se como eles. Viva como eles. Emocione-se. Aqui encontrei uma. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Sinta-se como eles. Viva como eles. Emocione-se como eles. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos 2023. O esporte vive em você. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago. Muito bem, eu coloquei um equalizador que eu fiz um corte de frequência aqui em alguns lugares que estava me incomodando aqui na voz do Paulo. Bem de leve, coloquei aqui um high pass. Depois fiz aqui um pouquinho de grave, aumentei um pouco mais o brilho, dá para aumentar mais. Mas aqui eu não quero exagerar no brilho aqui, aumentar mais igual eu fiz nos outros, porque daí eu dependeria da minha produção, como é que é a minha trilha, como é que para criar um impacto mesmo, fazer grudar a voz, né? O esporte. Cortei algumas coisas que estavam me incomodando, bem de levinho para não exagerar. Quero agora aqui cortar o S do Paulo, né? Então vamos lá fazer uma análise aqui, aonde que tá esse S danado O que tá aqui. esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a... O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos. Como a voz dele é um pouquinho mais grave, então ele tem um corte um pouco mais alto. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como... Muito bem, eu acredito que eu tenho chegado um pouquinho melhor aí na qualidade de áudio do Paulo. Eu quero exportar esse áudio e puxar aqui para dentro do nosso software. Colocar aqui Paulo. Vou puxar esse áudio aqui para dentro. Deixa eu ver como é que ficou. O esporte vive em você. Muito bem, eu acredito que dá para colocar um pouquinho mais de compressão nessa voz. Vamos colocar aqui um outro compressor. Viva como eles, emocione-se como eles. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos 2023. Uma compressão mais leve, bem 2x1 mesmo, tá? O esporte vive e subir um pouquinho mais. O esporte vive em você. De 20 de outubro a 26 de novembro. Muito bem, tá aí. Feito aqui o processamento na voz do Paulo, vou exportar, que eu quero ver como é que ficou a voz do Paulo. Então, olha só, uma voz bem limpa, bem certinha. O esporte vive em você.
Agora vamos fazer uma análise de como é o meu processamento e no processamento da voz do Paulo. Então, o meu processamento... Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Sinta-se como eles. Sinta-se como eles. Viva! Agora o processamento do Paulo. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago 2023. De 20 de outubro a 26 de novembro. Paulo, eu vou dar uma dica pra você então, só conferindo aqui rapidinho, talvez eu possa estar falando o nome errado. Ô Paulo, só uma dica pra você, coloque menos compressão e menos ganho na saída do seu áudio. Pode ser que na saída do áudio esteja exagerando, então como vocês podem perceber, ele tá aqui dando aquele estouro na voz do Paulo. Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago 2023. Com fone de ouvido aqui, ó, você... De 20 de... Um fone de ouvido você percebe muito bem. Então nós temos aqui, ó... 26 de novembro. Sinta-se como eles. Sinta-se como eles. Viva como eles. Emocione-se como eles. Antes de mais nada, parabéns pela sua interpretação, viu, Paulo? Um vozeirão muito bom, hein? E você. Jogos Pan-Americanos. Só tá exagerando na compressão do seu áudio aí, deve estar dando muito ganho. Se você estiver capturando a voz desta maneira como você me mandou, tá ótima a altura de captura. Só que você tá exagerando um pouco aí na compressão de áudio, tá bom? Diminui também o ganho de saída, tá? Você pode deixar um pouco menor aí. Alguma coisa tá dando uma estourada aí no seu áudio, no seu channel strip, beleza? Então, como eu mostrei aqui pra vocês, olhem só. A altura boa. O esporte vive em você. Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos Santiago 2023. Muito bem. Paulão, só diminui um pouco aí a compressão de áudio ou ganho de saída do seu áudio, que vai te ajudar bastante. Deixa o seu áudio muito mais puro, muito mais natural, que é melhor para você enviar para o seu cliente. Você tem uma grande experiência, com certeza. E claro, para os outros profissionais aí que eu fiz a avaliação e a análise, dá uma melhorada aí no seu home studio, com acústica, uma cortina, um tapete, qualquer coisa. Grava e me mande novamente. Júnior, olha, eu fiz isso. Mande uma filmagem, tira uma foto aí de como está o ambiente, me mande no meu e-mail, que eu vou ter o maior prazer em dar uma analisada para vocês, que eu quero que vocês melhorem cada vez mais com os meus vídeos, beleza? Muito obrigado a vocês que fizeram parte deste desafio. Para quem eu não fiz a análise, não se preocupe, vamos fazer mais para frente novos vídeos para analisar esses áudios que foram enviados aqui pelo canal Júnior Pinheiro Voz. Eu espero que você tenha gostado, não deixe de participar, deixar os seus comentários. Não gostou do processamento que eu fiz aqui na voz? O que você faria diferente? Deixa aqui no comentário, eu também quero aprender com você, tá bom? Até o próximo, tchau!